Eu não consigo ver esse filme sendo dividido em dois. Eu não acho que isso faria o menor sentido. Não como uma crítica falando, mas eu no livro senti um pouco mais as intenções dele, como ele era como pessoa. Eu, particularmente, não vejo o sal dessa moça. Me desculpa, gente. Meu Exato. Deus, tipo assim, ela Perdeu a cabeça. E estamos reunidos aqui em mais um Veredito pra falar de uma das minhas sagas favoritas e adaptação literária de um dos livros que eu mais gostei de ler, que é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, spin-off de Jogos Vorazes. Comigo aqui hoje temos Caio Colletti. E aí, gente? E Alice Aquino. Oiê. E eu acho, cá entre nós, que vale a pena a gente dar uma contextualizada aí pra galera, que todo mundo gosta de Jogos Vorazes, mas e aí, o que é a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, né? Todo mundo gosta, mas faz muito tempo já, né? Faz tempo. Esquecemos de várias coisas aí. verdade. Todo mundo já ouviu falar de Jogos Vorazes, mas vocês lembram ali da Katniss, Jennifer Lawrence, como um tributo, disputando aquele jogo até a morte nessa civilização distópica do futuro. Mas dessa vez a gente vai voltar um pouquinho no tempo, né? Exatamente, a gente vai voltar muitos anos no tempo. E porque a Katniss, ela tem um grande inimigo, além de tudo nos livros, que é o presidente, né, do país. Que Grande bom, Snow. fazer inimigos do presidente é sempre bom, né? E o Snow, ele é o nosso protagonista em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. A gente vai conhecer a história dele durante o 10º Jogos Vorazes. Então a gente vai voltar muitos anos no tempo e a gente vai ver uma situação bem diferente da capital, das pessoas e dos próprios Jogos Vorazes de uma forma geral. É isso, né? E ele é mentor desse outro tributo do Distrito 12, que é o mesmo distrito da Katniss, que é a Lucy Gray Bird. Bird ou Bayard? Acho que tá. liberdade poética pra Lucy falar Gray aí, do jeito que Baird quiser. ou Bird, interpretada pela Rachel Zegler, que vem aí... Eu achei muito interessante que ela falou em uma entrevista que a Katniss é uma lutadora obrigada a performar e a Lucy Gray é uma performer obrigada a lutar. E não gostei dessa Bom associação, hein? Mas o que eu acho muito interessante desse filme é toda a questão de que, beleza, estamos lá no 10º Jogos Vorazes e também a primeira edição que nós temos meio que os padrinhos, né? Porque, sem spoilers aqui, mas a grande questão que ronda a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é essa nova manobra de conseguir uma audiência para os Jogos Vorazes. Quando a gente assiste o filme, a trilogia original, a gente já sente que é um programa, né? Mas muito bem estabelecido, com uma audiência. E aí, nesse 10º Jogos Vorazes, a gente vê quais são as maneiras, as estratégias que foram utilizadas para chegar nesse ponto de ter uma grande audiência, as pessoas serem acompanhadas, ter os patrocínios. O que vocês acharam disso? E eu acho que a Suzanne Collins, ela sempre falou muito isso, né? Que o pessoal sempre falava, você não vai escrever mais um livro de Jogos Vorazes, porque foi um sucesso tão grande e tudo mais. E ela sempre falou que ela só escreveria quando ela encontrasse uma história que ela achasse que valesse a pena ser escrita e ser contada. Porque, afinal de contas, senão ela tá cedendo a própria história que ela escreveu de, tipo, criar um espetáculo de morte de crianças pelo Sim. espetáculo da morte da criança, pelo fato de, tipo, vocês querem ficar lendo sobre Jogos Vorazes pra sempre. E aí eu acho que ela encontra nessa história, tanto no livro quanto no filme, essa coisa de realmente tá contando uma história, mas tá mostrando também várias questões da humanidade em relação a isso, porque afinal de contas a gente chega num beco meio sem saída, os Jogos Vorazes estão lá, mas nem a capital quer assistir, então se a capital não vai assistir, qual que é o sentido de você estar fazendo aquilo? E é a pergunta que a personagem da Viola Davis faz o filme inteiro, né? Qual é o objetivo dos Jogos Vorazes? E que vai mudando, e eu acho que a gente também vai mudando a nossa resposta pra chegar no final e a gente entender qual que é o objetivo daquilo tudo. Pois é, mas eu acho que eu meio que discordo de você, porque eu acho que não acho que a Suzanne Collins encontrou essa história que ia trazer um ponto inédito. Eu acho que ela repete muito das sentenças políticas que ela achou nos primeiros Jogos Vorazes, nos primeiros 3 livros, nos primeiros 4 filmes. E ela repete um tom de pessimismo político que, pra mim, quando os Jogos Vorazes saiu, era muito interessante porque era inédito, principalmente dentro de YA, de Young Adult. Que tudo terminava sempre muito bem, mas aí chegou ela e falou, não, vai terminar bem, mas com ressalvas. Aquele final feliz adulto, entendeu? Sim. Era meio agridoce mesmo o final. O final é bem agridoce. E eu gosto muito do final da trilogia original. E daí ela conta essa história de novo e eu sinto que, tipo, 12 anos depois, 10 anos depois que a gente já viu essa história, esse pessimismo tá cansado. O que eu acho que a Suzanne Collins, ela quis fazer um livro sobre...
Na verdade, não sobre isso, mas com a seguinte indagação, pra fazer com que as pessoas se indaguem. Um genocida, ele nasce como genocida, sim, ou ele vive tempo bastante pra se tornar um? E tanto o que a Lucy Gray, ela traz muito esse ponto, eu acho que o filme repete muito no ponto de somos seres humanos, essa é a nossa verdadeira natureza, ou não, somos seres humanos bons, corrompidos, ou não, somos seres humanos bons e temos a opção de continuarmos bons. Então eu acho que a Suzanne, ela quis trazer mais essa visão do Snow, então, como é que ele chegou no ponto que ele chegou, ou será que ele sempre foi aquela pessoa, porque... Quando eu comecei a ler A Cantiga dos Pássaros e da Serpente, você leu, Caio? Que eu sei que a Alice leu. Eu li. A minha grande questão era, bom, beleza, estou lendo aqui um livro pra descobrir como Snow chegou onde chegou. E lá no começo, como a gente vê no filme também, ele não tem muitos recursos, ele não é um cara muito bem de vida, ele ainda se veste sobre essa premissa de que ele é um cara uau da capital e etc e tal. E aí ele conhece a Lucy Gray, a gente vê que aparentemente se apaixona, ou pelo menos minimamente ele acaba se identificando aí, de certa forma. Eu virei e falei, cara, como é que as coisas vão chegar no ponto que elas vão chegar? Só que, no livro eu senti isso um pouco mais, que é o desenvolvimento dele em si, nos próprios pensamentos dele. Uhum. A gente tem essa dificuldade no filme, e aí sem spoilers, mas... Obviamente, o livro ele é em primeira pessoa. Então, sim, a gente sabe o que o Snow tá pensando, sim, o que ele tá pensando em fazer, qual é a índole dele. E isso fica um pouco fraco no filme. Uhum. Não como uma crítica falando, mas eu no livro senti um pouco mais as intenções dele, como ele era como pessoa. Então, ao redor do livro inteiro, na trajetória do livro, eu não senti ele mudando em nenhum momento. Uhum. Às vezes, eu recuava e virava e falava, esse cara, se pá, é um cara legal. Ou esse cara aí, talvez ele não seja o presidente. Eu já sabia que ele ia ser o presidente, mas talvez alguma coisa mude, não sei. E no livro, eu acho que tem uma falta. Tanto é que eu saí da sessão, tava falando com o pessoal virou e falou, fiquei com dó dele no final, né? Parece que a Lucy Gray traiu ele. E no livro eu não tive essa percepção. Eu tive a percepção que, na verdade, ele foi construído como um vilão e com pensamentos meio problemáticos desde o começo. Isso só levou... ao óbvio, entre aspas. Mas olha que interessante, porque eu acho que não teve isso de eu, achar que ele se tornou esse genocida, entendeu? Eu acho que, uma coisa que eu acho que é muito interessante no filme, eu não sei exatamente quanto disso saiu do livro, porque a minha memória dele já não é tão boa, tem essa questão do diálogo interno, que é muito difícil de traduzir pro cinema muito mesmo, difícil. Em qualquer adaptação. Uhum. Mas a questão pra mim do Snow no filme foi que quando ele teve que escolher entre viver uma vida de paz e viver uma vida de privilégio, ele escolheu a vida de privilégio. Sim. Então, o privilégio sempre ganha. Essa é a mensagem do filme pra mim. O privilégio sempre ganha, o conforto sempre ganha. Mas eu acho que... Eu concordo muito com o que você falou sobre... o filme não deixar tão claro que ele sempre teve esses pensamentos, e eu acho que o filme ainda passa uma outra mensagem de que, as pessoas em volta dele, fazendo coisas com ele, foram infectando ele com essa ideia de que ele tinha que ferrar com os outros pra poder sair. Então, por exemplo, tem aquele primeiro momento que ele tá na casa dele, que ele tá se arrumando pra ir pro dia da colheita, a Tigris chega, e aí, tá um negócio ali praticamente quase uma comédia romântica. Você fala, nossa, mas aonde que esse cara tá indo? E aí, quando ele chega lá, a gente começa a ver algumas nuances, e aí eu acho que o primeiro momento de virada é quando a colega dele de faculdade, né, de escola, chega e fala que ela que fez o trabalho, né, pra Gal, e aí a Gal, né, bota lá a mão no negócio da cobra e tal, e aí nesse momento ele vê, então todo mundo vai querer passar na frente, de mim. Então eu tenho que passar por cima dos outros. Sim. Então eu sinto que o filme, com essas nuances e com a falta desse diálogo interno dele, acabou meio que deixando nas costas dos outros, sendo que, eu concordo com você, eu acho que desde o começo, não é que ele com certeza seria uma pessoa ruim. Mas ele tinha pensamentos. Mas ele tinha pensamentos, e isso, obviamente, vem em alguns momentos de uma vida onde ele... teve uma família bem problemática, um pai que tinha muitos problemas, que a gente também meio que deixa entender isso durante o filme, mas também não... Né? O pai dele era doente o suficiente pra inventar os jogos vorazes e falar, vamos fazer. Então, beleza. Mas também de ter passado fome, de ser humilhado na capital o tempo inteiro, que eu acho que isso é uma coisa que no livro é mais pesada, sobre, a família dele não ter dinheiro, sobre ele ter esse medo o tempo inteiro de que vão descobrir que eles são uma farsa, e do quanto ele tá disposto a lutar, não pelo bem dele, mas pelo nome da família dele. A minha família não vai ser humilhada, o nome da minha família não vai ser humilhado, e eu vou... humilhar essas pessoas
tipo assim, pra elas verem que, tipo assim, esse medo que eu passei eu não vou passar nunca mais. Então, eu acho que ele, no livro, vem de um lugar muito mais de medo e vingança, e no filme parece que é, tipo, uma consequência do que aconteceu com ele. Eu acho que, tipo, as heroínas da Suzanne Collins são sempre as pessoas que coisas ruins acontecem com elas e elas continuam buscando só paz na vida delas. É só isso, eu quero que me deixem em paz. Enquanto os vilões da Suzanne Collins são as pessoas que se seguram a algo a mais, a um prestígio, um privilégio que sempre vai ser acima de qualquer outra coisa pra elas. Eu acho que isso é muito consistente em toda a franquia e ela traz isso pra essa nova história também, adaptada desse livro. O filme, ele cresce, e aí ele tem uma caída muito forte. Por quê? Porque os jogos, eles são na segunda metade do filme. E a gente, Jogos Vorazes, o que a gente espera? A arena, os jogos. E no final do dia, o filme não é sobre os jogos. O filme é sobre a construção do Snow. E essa construção do Snow, ela precisa de cerca de 1 hora quase pra ser finalizada. Sim. Então, o pessoal que vai assistir tem que estar preparado pra ter, sim, um ápice. O clímax, ele é praticamente no meio da história, ele retoma um pouco com a cena da floresta, mas existe, sim, um declínio e as pessoas, elas são muito apegadas a um final de um filme, né? Então, eu acho que esse fato de ter declinado depois, de ter vindo uma tranquilidade, a gente ter se assentado e ser um filme de 2 horas e 40, que pra mim é surpreendente, é um Jogos Vorazes com 2 horas e 40, faz com que o pessoal saia um pouco da sessão de uma forma meio cansada, talvez, mas é necessário. A Suzanne, ela assumiu esse risco no livro, né? Eu e a Alice, a gente tava falando, antes de começar a live, o vídeo, que, cara, ele tem esse declínio também no livro, que é esse desenvolvimento final, e no filme também rola. Também em livro é diferente, né? Porque você tá consumindo aquilo como uma obra única e você meio que espera ritmos diferentes de um livro. No filme, a coisa dos 3 atos é muito mais sólida e muito mais delimitada. E daí esse filme nos traz 4 atos. Really. Então, tipo, no 4º ato você fica meio, tipo, esperando acabar, sabe? Você tá esperando acabar. Eu acho que é uma grande quebra de expectativas. Eu acho que quando o livro saiu, as discussões eram exatamente essas. Nossa, mas e esse 3º ato, né? Essa 3ª parte do livro? O que acontece? Porque é uma sensação muito louca você terminar, o negócio tá no clímax, você vira a página e aí tem uma parte 3 e ainda tem 300 páginas pela frente, você fala, meu Deus, tipo assim, ela perdeu a cabeça. Sim. Mas eu acho que assim, essa era a narrativa. Eu não consigo ver esse filme sendo dividido em 2. Eu não acho que isso faria o menor sentido, porque a grande questão realmente é a narrativa do Snow. E o fato é que a narrativa dele começa quando ele chega no Distrito 12. Tipo assim, eu sinto que nessa história que ela contou, tanto o primeiro momento, né, dele ser o mentor e da gente fazer ali aquele momento, e os próprios Jogos Vorazes, eles são uma introdução ao que eles realmente querem chegar, que é um negócio que daí eu entro com a parte que mais me deixou, assim, me fez questionar sobre o filme, é que eu acho que eles perderam a força, não só porque é difícil você manter a força de uma narrativa como essa depois de você ter tido o clímax na parte 2, mas também porque eu acho que a grande questão nessa parte 3 são os pensamentos dele de novo, porque nessa parte 3 ele começa a duvidar de todas as pessoas, então vira um grande jogo de detetive, quem tá falando a verdade, quem não tá falando a verdade, quem tá enganando ele, quem não tá. Então ele tá vivendo uma vida que seria a tal da vida de paz, que seria algo que ele deveria querer, mas ao mesmo tempo ele começa a perceber que ele não vai conseguir viver essa vida de paz, porque qualquer pessoa, o melhor amigo dele, a menina que ele gosta, pode virar casaca. Vai virar a casaca pra ele, e eu sinto que a gente entra numa paranoia da cabeça dele que é quase assim, a gente não sabe quem tá falando a verdade. Que é esse final em aberto do tipo, ela desapareceu. Mas e afinal? Ela traiu ele, ela não traiu? Ela fez, ela não fez? Ela deixou de fazer, ela deixou... Então, eu sinto que o livro, ele pesa muito nisso. Então, quando você termina o livro, por mais que você não tenha tido um clímax no final, você tem isso na sua cabeça. Você fica tipo, meu Deus, quem falou a verdade, quem mentiu? O Snow enganou as pessoas enganaram ele. Ele, sabe, fizeram isso com ele ou não? E o filme, eu sinto que ele perde um pouco isso, porque tudo parece meio corrido nesse terceiro momento, assim, tipo, as coisas vão acontecendo e você fala, tá, mas por que do nada isso tá acontecendo, sabe? Eu senti que enfraqueceu nessa parte por isso. E eu acho que, tipo, essa coisa do final aberto da Lucy Gray também deixa a personagem muito no ar, assim, meio que uma cifra. Ela tá ali pra mover a jornada do Snow adiante, e no fim das contas a jornada dela não interessa muito, entendeu? Sim. E eu acho que isso prejudica a Rachel Zegler, que eu particularmente
não vejo o sal dessa moça. Me desculpa, gente. Não vejo. Mas ela tem suas qualidades. Ela canta muito bem, por exemplo. Muito bem. Nossa, você tá muito bem. E daí eu acho que, tipo, essa história meio que deixa ela no ar, assim, deixa ela sem apoio pra ela construir uma história dela. Tudo bem, essa não é a história dela, mas uma boa narrativa, principalmente uma narrativa de 2 horas e 40, você tem tanto tempo, vamos tentar construir personagens, até os coadjuvantes, sólidos, né? Ela foi mal trabalhada. A Viola foi mais trabalhada que ela, achei. Sim. Mas enfim, gente, tendo esse bate-papo, tendo estabelecido aqui algumas opiniões, vamos ao momento final, o veredito. Quantos ovos? Eita, você tá chamando quem? Quem quer falar primeiro? Lembrando que, ó, não tem meio ovo. Não pode meio. Eu sempre pergunto isso, porque pra mim sempre um 3,5, ter, assim, 4,5, mas não tem. Pode começar. Cara, eu daria 4. Justo. Daria 4. Eu acho que... Porque eu acho que, assim, óbvio, tem essa questão que eu falei um pouco do final, né? Do último... Da última parte do filme, que eu acho que o filme em si falha em alguns aspectos, mas eu acho que em questão de estrutura, o livro tem essa questão. Então eu não teria como eu criticar o filme necessariamente por isso, porque eu acho que lá atrás foi uma escolha da Suzane e ela bateu no peito e falou, essa é a minha escolha, e eu particularmente gosto. Eu acho que a quebra de expectativa de você ter um clímax e o final não ser isso, ser uma outra coisa, pra mim me deixou completamente enlouquecida por essa história. Então eu gosto. Então eu acho que ele tem algumas questões, uma falta de desenvolvimento aqui e ali, o que é compreensível pelo fato de já ser um filme de quase 3 horas e um livro de 600 páginas que eles tentaram trazer o máximo de coisa que eles conseguiram, mas eu gosto, então acho que 4 é uma boa. Então, pra mim é 3, gente, porque eu acho que nessa época de spin-offs e prequels e continuações tardias, meio que você olha pra elas e você fala, por quê? Eu acho que essa é meio que a outra, mas ela é levada por algumas escolhas narrativas, estéticas e temáticas, principalmente estéticas, um beijo pro Francis Lawrence, que acabam fazendo essas 2 horas e 40 no cinema serem, tipo, você sai falando, tá, tudo bem, vá. Até que foi legal assistir esse filme. Então, pra mim, é um 3, porque 3 é bom, né? Justo. Sim. Eu vou dar 4, mas eu também vou fazer o adendo de que eu sabia o que eu tava indo assistir. Sim. Então eu acho que se uma pessoa tá indo assistir esperando Jogos Vorazes, fica aí o aviso de que não é Jogos Vorazes, apesar de ser um spin-off, as pessoas podem esperar a arena, voltar e tal, mas o filme não é sobre isso, ele é muito sobre o Snow. E ele, como ser humano, acho que seres humanos no geral, a gente traz de novo essa pauta política, enfim, de todo o questionamento da existência dos jogos, que já é um pouco batida, mas eu gosto muito dessa dinâmica, gostei de ser aprofundada em cima da história do Snow, então eu vou dar 4, porque eu sabia o que eu tava esperando, mas imagino que algumas pessoas não se sintam muito satisfeitas com o filme por conta dessa questão de estar esperando uma parada talvez um pouco envolvida de ação e de protagonismo com quem tá lá dentro da arena, e no final do dia alguns dos participantes a gente nem soube o nome, né? Então, desde que a pessoa esteja situada pra onde ela vai e o que ela vai consumir, eu acho que esse filme vai agradar bastante gente. Sim. Bom, gente, então é isso. Nós temos aí um quase consenso com algumas polêmicas, mas é assim mesmo, não é mesmo, Alice? Fala aí o seu merchan, por favor. Bom, gente, vocês podem me encontrar no YouTube, no TikTok, no Instagram, qualquer rede social. Eu sou Alice S. Aquino. Eu falo muito sobre filmes, sobre séries e eu amo muito Jogos Vorazes. Então, se vocês quiserem saber mais de Jogos Vorazes, tem alguns vídeos bem legais por lá. Legal, muito legal. Então, ficamos por aqui hoje. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada, gente.